coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Para destruir o meu potencial inimigo. Já pensou se a moda pega, o bandido assumir que roubou mesmo e depois ser perdoado? Já pensou se a moda pega, o criminoso assumir o seu crime e o seu processo ser extinguido? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Não vamos deixar, pessoal, de proclamar que toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus, aquele que por mérito é o Salvador das nossas almas. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Rodrigo Araújo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao meu canal, A Esquerda em Revista. E hoje nós vamos falar sobre a família Mantovani. Pessoal, antes de tudo, eu vou colocar aqui algumas matérias para a gente se situar qual que é o assunto que envolve a família Mantovani. Então a gente começa com... Não é ficção, é verdade. Família Mantovani já tinha sido... O inquérito tinha terminado, sem indiciamento de ninguém. Não havia motivo para indiciar. E aí a Procuradoria-Geral da República pediu um novo depoimento do Roberto Mantovani e com isso reabriu o processo. Aí o delegado que presidia o inquérito entregou, disse: não é mais comigo, eu já cheguei às minhas conclusões. Aí assumiu outro delegado que veio dar contra-informação da Polícia Federal. E agora a gente fica sabendo que o outro delegado indiciou todo mundo. Indiciou o Roberto Mantovani por crime de calúnia, a mulher dele, a Renata, e o genro Alex Zanata. A calúnia seria acusar o ministro de fraude na eleição, o ministro Moraes, lá no aeroporto de Roma. E além disso, Roberto foi indiciado também por injúria e violência por ter desferido um tapa no filho do ministro. O que você quer trazer, João? Ô, Pittoli, vamos começar falando então sobre essa questão da família Mantovani? Por favor, acho que é um importante assunto, João. A gente tem algumas imagens aí, Edson. O laudo pericial solicitado pela defesa do trio acusado de ter hostilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lá no aeroporto de Roma, em julho do ano passado, afirma que o filho do ministro, Alexandre Bassi, é quem teria agredido o empresário Roberto Mantovani. O advogado Ralph Totman solicitou um parecer técnico pericial, ao qual o Poder 360 teve acesso, ao laboratório de perícias Ricardo Molina de Figueiredo. Ralph é advogado do empresário Roberto Mantovani Filho, da mulher dele, Andréa Mantovani, e do genro Alex Zanata, que é justamente o trio acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes em Roma. O parecer concedido à defesa na última sexta-feira diz que as imagens apresentadas no relatório da Polícia Federal prejudicaram a visualização de uma suposta agressão do filho do ministro. Bom, pessoal, então, dando continuidade ao assunto de hoje, resumindo o caso, é o juiz Alexandre, e esse juiz, ele teve um desentendimento com um pessoal de uma família, estava ali a esposa e o filho da família Mantovani. Esse desentendimento aconteceu lá na Itália, no aeroporto de Roma. Então, a partir disso, essa família e o senhor Mantovani, ele aparece então no inquérito ali no Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional Brasileira, da qual o Alexandre, juiz, ele faz parte dessa corte. Então, pessoal, a família Mantovani, a partir disso, ela passa a ser alvo de um inquérito da Polícia Federal Brasileira. A notícia é que faz uma retratação formal, com o ministro. E o que é uma retratação? Ela assume o erro, assume o fato daquilo que ela está sendo acusada, e então a família
pede desculpas formalmente através do seu advogado ao ministro. E o que acontece depois? Esse ministro que comanda o julgamento é o senhor ministro Dias Toffoli. Então, a partir dessa retratação feita pelo senhor Roberto Mantovani e a família Mantovani, a partir dessa retratação, o ministro Dias Toffoli, ele extingue o processo. Galera, então, é o seguinte, vou falar aqui de alguns pontos que chamaram atenção nesse caso aí, que envolve o senhor Alexandre e a família Mantovani. O primeiro ponto, a discussão, ela ocorreu fora do território brasileiro. Então isso daí já é alguma coisa assim, pra gente pensar, né? Como que uma discussão que aconteceu lá na Itália, no aeroporto, né, da Itália, ela vira um caso na Suprema Corte do Brasil. Então eu não sei, né, se pelo fato de ser Roma, o aeroporto de Roma, pelo fato de ser um aeroporto, porque eu não sou jurista, né? Mas a princípio, o que a gente imagina é que um crime, ele é julgado de acordo com a sua localidade, né? Ou seja, se houve, né, um problema jurídico lá no aeroporto de Roma, na Itália, a princípio o que a gente pensa é que o foro natural, né, o local onde essa demanda ela é resolvida pela justiça, seria lá na Itália, né? O segundo ponto que pode ser questionado é o seguinte: o senhor Roberto Mantovani, seu filho e a sua esposa, eles não têm foro privilegiado. Então, assim, o STF, ele pode julgar algumas pessoas, por exemplo, deputados federais, presidente da República, senadores. Estas autoridades, elas podem ser julgadas, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Não é o caso de um cidadão brasileiro, empresário, um cidadão comum, ser julgado pelo STF. Então, é estranho isso, porque não é algo que está nem mesmo na nossa Constituição, né? Esse processo foi lá para o STF, do qual o senhor Alexandre é membro. Então, ele é réu e o processo dele está sendo julgado onde ele trabalha. Está sendo julgado pelos seus colegas de trabalho. Outra coisa que chama atenção nesse processo é que a família Mantovani, ela sofreu busca e apreensão em sua casa, feita pela Polícia Federal. Isso é complicado porque, olha, foi uma situação ali de um desentendimento e houve uma via de fato, né? A família Mantovani, o senhor Mantovani ou o filho dele são acusados de terem agredido o filho do senhor Alexandre de Moraes. Mas não é nada assim, não foi uma tentativa de homicídio, não foi uma agressão que gerou uma lesão corporal grave, né? Então, a gente fica por entender, né, por que essa família sofreu essa busca e apreensão. A busca e apreensão, ela é um ato assim violento da autoridade, porque envolve a penetração de membros da Polícia Federal no celular, na sua residência. É feito com autorização judicial? É feito com autorização judicial. Mas quem autorizou? Foram os colegas de trabalho do senhor Alexandre, que é a vítima. Além dessa penetração na sua residência, acontece a revirada dos seus bens, né? A procura de celulares, de tablets, de notebooks, de computadores e de outras coisas que pareçam para os membros da Polícia Federal importantes para que eles obtenham informações sobre o processo. Mas acaba que com essa medida eles têm informações também não só sobre coisas relacionadas ao processo, mas sobre a vida das pessoas, porque hoje em dia tudo é registrado, né, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e a polícia passa a ter acesso em todas as suas movimentações, nas redes sociais, nos seus arquivos, nos seus computadores, nos seus arquivos, dos seus celulares, tablets. Então é uma invasão muito grande. Tem autorização judicial, mas de novo, é autorizado pelos colegas de trabalho da vítima. Então isso é algo também que chama atenção. Outra coisa, pessoal, que chama atenção, que a gente destaca aqui, é que o senhor Dias Toffoli, que é aquele que comanda o julgamento, ele decretou o sigilo das imagens que registraram o ato lá
né, o ocorrido, né, no aeroporto de Roma. Por que decretar sigilo dessas imagens? Né, no começo, quando foi dada a notícia, né, do ocorrido, logo apareceu ali uma versão em quadrinhos, né, um mangá, uma versão em quadrinhos do que havia acontecido. Salvo engano, essa versão até foi produzida pelo pessoal da Rede Globo de Comunicações, que mostrava ali, ou né, dava a versão, né, mostrava a narrativa de que houve uma agressão partida de um dos membros ali da família Mantovani sobre o filho do senhor Alexandre de Moraes, inclusive até mesmo deslocando o óculos do rosto, né, do filho do senhor Alexandre de Moraes. Então, por que não mostrar as imagens? Para que as pessoas, né, para que os jornalistas, o cidadão comum, os comentaristas políticos, né, e qualquer pessoa interessada pudesse olhar as imagens e julgar por si próprias, por si mesmas, né, segundo o seu ponto de vista, segundo as suas capacidades. Mais uma questão, pessoal. A família Mantovani, enquanto ela estava se defendendo, ela pagou um perito para fazer um laudo das imagens. Então as imagens não foram públicas, mas a família, ela pôde levar ao conhecimento de um perito. O perito é o senhor Ricardo Molina. Ele teve acesso às imagens, não que também não foi dado a ele o direito de ter um arquivo com as imagens, mas ele pôde ver as imagens com seus olhos. Foi o que foi permitido para esse perito. E segundo a revista Oeste mesmo publicou, né, à época, esse perito ele certificou no seu laudo que ocorreu o contrário, que o filho do senhor Alexandre de Moraes é que deu um tapa na nuca do senhor Roberto Mantovani. E por último, a gente tem a própria retratação da família. Isso, né, soou estranho, porque a família constituiu advogado, estava se defendendo, né, criou esta prova, né, através de fontes lícitas, mas em um determinado momento a defesa então ela apresenta esse pedido de retratação ao senhor Alexandre, que certamente deve ter acatado, porque no pedido de retratação existe também a confissão da agressão, de que realmente ocorreu o fato em que o filho do senhor Alexandre foi vítima de uma agressão. Eles então admitem isso através de um documento, né? A defesa da família Mantovani, ela apresenta então esse pedido de retratação, admitindo o crime, admitindo a agressão, e certamente aceito pelo senhor Alexandre, o que gerou a extinção do processo. Então isso soa estranho, né? Para muitos isso fica parecendo que essa família achou melhor admitir o crime e achou-se incapaz de conseguir provar a sua inocência dadas as circunstâncias, e principalmente dado que talvez, né, por se tratar do local de trabalho da vítima, ser difícil convencer ali esse grupo de magistrados que a família, nesse caso, ela é inocente. É difícil, né, gente, explicar essas coisas, mas é isso. Pareceu para algumas pessoas que o tribunal poderia agir de maneira parcial, e por isso a decisão da família de admitir esse crime, para que assim o seu processo fosse extinguido e elas pudessem voltar à sua vida normal. Mas é isso, pessoal. Eu queria comentar esse fato ocorrido, que eu achei muito relevante ser falado aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.